Bom dia, espero que estejam todos bem, felizes e dispostos. Hoje vamos ter uma daquelas sequências de stories bem longa, mas eu vou abordar um assunto bem importante. Não sei se vocês se lembram que uns dias atrás eu fiz uma enquete aqui que eu perguntei algumas coisas como se você era cristão, se você lia a Bíblia diariamente, se você cria que ler a Bíblia demais deixava a pessoa doida, se você tinha certeza da sua conversão. E por fim eu perguntei quais que eram os impedimentos para você manter uma leitura, uma rotina de leitura diária da Bíblia. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que alguns dos resultados me deixaram até um pouco surpresa. E eu vou compartilhar eles com vocês no próximo story com detalhes, para a gente começar a conversar e eu te dar um motivo bem importante para você começar a ler a Bíblia todos os dias. Então, o resultado ficou assim: 97% do meu público é cristão. 53% lê a Bíblia diariamente e 47% não lê a Bíblia diariamente. 6% crê que ler a Bíblia demais deixa a pessoa doida. 87% do meu público se considera convertido e 92% anseia a volta de Jesus. Lembrando que desses 87% que se considera convertido, 53% lê a Bíblia diariamente e 47% não lê. Ou seja, metade do meu público, pode-se dizer, lê a Bíblia diariamente e a outra metade não lê, mas quase todo ele se considera convertido. Uns números que nós vamos comentar aqui bastante estranhos, não é verdade? Então vamos lá para o primeiro ponto. O que é ser cristão? Ser cristão é você ter como a sua regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada nos diz que Cristo é o Filho de Deus, que ele veio à Terra, se fez homem, foi sacrificado substitutivamente. Então ele morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Ele nos deu o seu Espírito Santo e através do sacrifício dele, somente do sacrifício dele, nós somos justificados diante de Deus, somos libertos da condenação do pecado e através do Espírito Santo recebemos poder para resistir ao pecado enquanto temos que conviver com ele. A Bíblia nos diz quem é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, o cristão é alguém que crê em Deus e tem como regra de vida a Bíblia. Então, o cristão ele vai pautar seus pensamentos, as suas emoções, as suas atitudes, escolhas, tudo que ele faz ao longo do dia, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é pautado na Bíblia. A Bíblia é a voz e a revelação de Deus aos homens. E quem se diz cristão vai honrar e servir ao Deus que está descrito na Bíblia. Quem é cristão vai pautar os seus valores, a sua forma de vida na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não conhece a Deus. E se você não conhece a Deus, você cria um Deus na sua cabeça. Esse Deus é um ídolo. E um Deus que não é o Deus da Bíblia e você o adora é um culto. Se você não presta culto ao Deus que está descrito na Bíblia, você não pode dizer que você é cristão, porque você provavelmente criou um ídolo na sua cabeça, um Deus que não é o Deus verdadeiro, é outra coisa, e você está prestando culto a esse Deus. Em última instância, esse Deus que você criou, em última instância, você adorar a algo que não é Deus, e veja, Deus é só o Deus que está descrito na Bíblia. É só Jesus como está descrito na Bíblia e o Espírito Santo como está descrito na Bíblia. Se você presta culto a outra coisa que não é esse Deus, você em última instância está prestando culto a demônios. Porque toda vez que você presta culto a algo que não é Deus, isso é um ídolo criado por você. E isso é culto a demônios.
Então aqui eu descrevi para você o primeiro, principal motivo pelo qual você deveria ler a Bíblia todos os dias. Você não pode se dizer cristão se você adora um Deus diferente do Deus da Bíblia. E aqui eu vou tomar a liberdade de ler para vocês uma parte do livro da Elyse Fitzpatrick, que se chama Ídolos do Coração. Ela diz o seguinte: ideias erradas a respeito do caráter de Deus geram idolatria. Se, por exemplo, imaginamos um Deus mais dócil, um Deus que pode ser manipulado conforme nossos caprichos, criamos um ídolo. Se imaginamos um Deus que funciona como uma máquina de vender refrigerante sob o princípio de karma cristão, adoramos um Deus falso. Deus não é um vovozinho idoso e senil, nem o equivalente a um Papai Noel celeste que recompensa crianças boas com guloseimas e dá pedaços de carvão para as mal-criadas. Se, porém, imaginamos Deus como um capataz exigente, a cujas ordens não conseguimos obedecer e que tem prazer em nos castigar, criamos um Deus falso. Precisamos aprender que Deus é, ao mesmo tempo, intransigentemente santo e surpreendentemente misericordioso. Ele se revelou nas Escrituras claramente como o único Deus, e aqui eu vou te dar algumas características de Deus: perfeito, puro, invisível, incorpóreo, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sábio, santo, amoroso, gracioso, misericordioso. Leia o Salmo 115. Então, para fechar esse primeiro ponto, Deus não é o que você acha que Ele é. Deus não é um velhinho senil que vai te dar o que você quer. Ele não é um gênio da lâmpada. Mas Deus também não é um velho carrancudo que está com o cetro na mão pronto para te destruir a toda hora que você errar. Enquanto você não entender de fato quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como eles se relacionam, qual é a função de cada um, como você se relaciona com ele, como a graça de Deus se apresentou aos homens e como você deve responder ao único Deus. Enquanto você não aprender isso, lendo as Escrituras, através da sua fé racional, através da intervenção do Espírito Santo no seu entendimento das Escrituras, você vai estar adorando a um ídolo que você mesmo criou. Então leia a palavra. Ponto número 2 agora. Da totalidade das pessoas que se consideram cristãs, metade não lê a Bíblia todos os dias. Então pode-se pressupor que metade não conhece a Deus da maneira correta. Só que 87%, ou seja, quase a totalidade dos que se consideram cristãos, mesmo os que leem, mesmo os que não leem a Bíblia, eles se consideram convertidos. E o que é conversão? Conversão é eu estar aqui vivendo a minha vida, então eu sou um ser humano natural, normal, entregue às paixões, injusto, brigado com Deus. E quando eu me converto, quando eu faço uma conversão a Deus, eu mudo totalmente a minha rota de vida. Eu me adequo a Deus, eu me reconcilio, eu viro justo e eu passo a viver o que Ele quer. E o Espírito Santo deixado por Cristo quando do sacrifício dele é o que nos empodera a responder a esse Deus único, vivo e verdadeiro, bíblico, da maneira que Ele quer. Se eu não leio a Bíblia, eu não sei nem quem é Deus, muito menos o que o sacrifício de Cristo representa, muito menos a função do Espírito Santo, que Ele é uma pessoa que se alegra, que se entristece, que age dentro de mim. Então a minha fé está firmada em quê? No que alguém me falou? No que eu acho? No que eu penso? No Deus que eu criei? Então a minha conversão não é uma conversão verdadeira, porque para ser uma conversão verdadeira tem que ser uma fé bíblica no Deus bíblico. Então, para fechar esse ponto, para você se considerar um cristão verdadeiramente convertido a Cristo, você precisa conhecer o Deus verdadeiro.
e 6% do meu público acha que ler a Bíblia demais deixa doido. Uma das características de Deus é que ele é infinito. E eu já falei aqui várias vezes que a Bíblia é só um pedacinho muito pequeno de quem Deus é. Se você não lê nem isso todos os dias, se você não conhece nem o pedacinho de Deus que ele deixou revelado para nós nas Escrituras, se você não se dá o trabalho de sentar, gastar tempo, estudar, entender racionalmente, orar e pedir ao Espírito Santo discernimento para compreender a complexidade do que já é a Bíblia, você não pode se considerar cristão. Terceiro ponto, por que a nossa fé tem que ser uma fé racional? Porque a Bíblia é um livro, A gente entende um livro lendo, a gente entende em profundidade um livro compreendendo aspectos históricos, geográficos, culturais. A voz de Deus ecoou num período da história, num local específico, numa cultura muito particular e muito rica. A gente precisa compreender esses pormenores para entender a profundidade do texto. Por exemplo, uma parábola. Hoje em dia, a gente não conversa por parábolas, mas naquele tempo em que Cristo viveu, a parábola era um exercício muito importante dentro daquela cultura. Era uma forma de educar. Para compreender uma parábola, você tem que entender o papel da parábola ali. E embora seja um livro que precise ser estudado e compreendido racionalmente, ele também é a revelação de um Deus invisível, sobrenatural, que se relaciona conosco através da nossa fé, através de algo que é transcendente, através de algo que a gente não vê, não toca, mas sente. Então a gente precisa entender e sentir. E se você não concorda comigo, talvez você concorde com Paulo em 1 Coríntios 14, 14 ao 15, que ele diz o seguinte: se oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera, minha razão. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então é espírito e mente. Para finalizar aquele dia, eu perguntei o que te impede de manter uma rotina de leitura bíblica todos os dias. Eis algumas coisas que me responderam. Não sei onde começar para entender melhor. Eu não sei qual Bíblia usar. Eu tenho distrações que me atrapalham. A minha rotina é desorganizada. Eu tenho medo. E eu tenho dificuldade de interpretação. Essas foram algumas das respostas mais importantes. Mas eu creio que um dos maiores empecilhos para as pessoas lerem hoje seja a questão do tempo e a questão da dificuldade em se entender a Bíblia. Bom, sobre a questão do tempo, eu quero falar sobre prioridades. A gente se relaciona com Deus através da graça. É Ele que nos fornece condições de respondê-lo e a gente simplesmente responde ao que Ele disponibiliza. Então, um cristão que não se apossa dos meios de graça para responder a Deus da maneira correta é uma grande contradição. É como a história de uma pessoa que entrou num navio só com 2 bolachinhas e comeu até que acabassem e se trancou dentro do quarto para esperar a morte chegar, para esperar morrer de inanição. E o capitão, que sentiu a falta dessa pessoa, bateu na porta e perguntou para ele assim: poxa, por que você sumiu? E ele falou assim: porque eu sou um homem miserável, eu entrei nesse navio só com 2 bolachinhas, eu comi, elas acabaram e agora eu estou esperando a morte chegar, porque eu vou morrer de fome, eu não tenho dinheiro para comprar comida. E o capitão dá uma risada e fala assim: você não sabia que a passagem do navio incluía alimentação livre ali no buffet, no restaurante? Então, para concluir o raciocínio de hoje, será que você está trancado no quarto morrendo de inanição enquanto tem um banquete para você se banquetear?
que é o meio de graça que Deus deixou para nós, que é a Bíblia, para a gente conhecer quem é Ele, para a gente aprender a se relacionar com Ele? Ou você é daqueles que está lá no restaurante todos os dias, comendo do bom e do melhor, esperando o fim da viagem para chegar ao seu destino, se encontrar com o seu mestre que você conhece, com quem você se relaciona todos os dias? E não se engane com essas doutrinas satânicas de que ler a Bíblia te deixa doido, de que conhecer demais a Deus, louvar demais a Deus deixa a pessoa doida, deixa a pessoa bitolada. Não faça isso. Faça uso dos meios de graça e viva adorando ao Deus verdadeiro, desfrutando da alegria maior. Faça dele a sua prioridade. Faça dele a sua maior alegria, o seu deleite, como Davi diz nos Salmos, né? A palavra de Deus, ela é o nosso maior tesouro. Ela nos guia, ela nos protege, ela nos liberta de adorar falsos deuses, deuses que afagam o nosso ego, deuses que nos trazem perdição, deuses que abrem portas para maldições nas nossas vidas. Afinal de contas, como eu disse, a adoração a ídolos ou adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro, em última instância, é adoração a demônios. Então proteja a si, proteja a sua família, não brinque de ser cristão, seja um cristão genuíno, porque o seu inimigo não brinca de ser inimigo. Encontre a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. Como eu falei para vocês aquele dia, eu abri uma caixinha, eu recebi as perguntas, então nos próximos stories eu vou deixar as respostas a essas perguntas com algumas dicas, com algumas coisas que podem facilitar a sua leitura bíblica. E eu te incentivo a que você faça disso um hábito, a que você faça disso as primícias do seu dia. E eu vou deixar toda essa sequência e todas essas respostas salvas num destaque, provavelmente com o nome Bíblia, tá bom? E aí a gente pode continuar conversando sobre isso no direct. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo ao vivo, não sei. A gente pode continuar falando sobre esse assunto, que é o mais importante na vida de uma pessoa cristã, tá bom? Espero que tenha te ajudado e que isso contribua na sua caminhada de alguma forma. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Beijo!